Já, começando aqui, já vamos começar agora. Lançamento, esse aqui foi lançamento horizontal e agora lançamento oblíquo. O que significa lançamento? O que significa lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo, que é o que nós chamamos, é o que nós chamamos de lançamento de artilharia. Imaginemos um canhão, que nem aquele canhão da Ponta Negra. Vocês lembram aquele caminhão ali na Ponta Negra? Funciona assim: você coloca o canhão, aponta numa direção, escolhe o ângulo que você vai fazer o lançamento. Em seguida, você atira. Quando você atira, o projétil ele faz esse movimento aqui. Ele vai, atinge o ponto mais alto da trajetória e depois começa a cair de volta para a Terra. Esse lançamento ele é chamado de oblíquo porque são dois movimentos. Quando o corpo ele é lançado com uma velocidade inicial v0. E você pode decompor essas velocidades iniciais v0 em duas velocidades. Uma velocidade para frente, uma velocidade vx, e uma velocidade para cima, que é chamada de v0y. E esse v0 vai ser uma velocidade resultante. No ponto mais alto da trajetória, uma coisa bem óbvia, né? O corpo ele vai ser lançado, ele continua subindo, ele sobe, ele para de subir. Nesse ponto, eu vou ter apenas uma velocidade vx e a velocidade vy vale zero, e depois começa a cair. E quando volta para o solo, ele vai ficar com a mesma velocidade. Isso sob condições ideais, é claro, né? Uma velocidade para frente vx e uma velocidade para baixo vy. Quando nós fazemos esse cálculo, ainda continua algumas regras que nós já aprendemos anteriormente. A primeira regra é que o tempo horizontal é igual ao tempo vertical, isso já falamos aqui, mas eu tenho uma nova regra para vocês. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, desde que seja no mesmo nível, é claro, né? Se ele demora 10 segundos para atingir a altura máxima, é movimento vertical que nós já estudamos isso, né? Se ele demora 10 segundos para atingir a altura máxima, ele vai demorar também 10 segundos para voltar ao solo. É bem simples mesmo. Quando nós fazemos esse cálculo, nós analisamos sempre três coisas. O início, que eu vou ter V0, Vy e V0, Vx e V0y aqui. Esse ponto chama-se altura máxima. Esse ponto chama-se altura máxima. A altura máxima é quando a velocidade Vx, só existe Vx, e Vy vale quanto? Vale zero. E isso aqui, que é o que nós chamamos de alcance. Como vai depender, como não esqueçam que tudo isso aqui depende de um determinado ângulo, você vai ter que fazer a decomposição vetorial da velocidade inicial. Por exemplo, vamos colocar um exemplo bem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Exemplo 1. Um corpo ele foi lançado com uma velocidade de 100 metros por segundo, no ângulo θ de 30 graus. Faça o esboço. Vamos fazer o seguinte, faça o esboço do movimento. Nós vamos estudar ainda futuramente relacionado à trigonometria. Não se preocupe com esses detalhes, tá bom? Eu vou dar os valores. Na verdade, o problema sempre vai dar os valores de seno e cosseno, tá? Vamos lá, bora fazer o esboço. Em primeiro lugar, temos essa trajetória. E essa trajetória tá aqui, foi lançada. O nosso amigo aqui com ângulo de quanto? Com ângulo de 30 graus. E ele diz que foi uma velocidade inicial de 100 metros por segundo, tá bom? O que acontece? O que acontece é que o nosso corpo faz esse movimento. Vai, sobe, atinge o ponto mais alto, finalmente volta para o solo. Como eu falei anteriormente para vocês, podemos fazer um esboço aqui. Essa velocidade inicial aqui, na verdade, é formada por duas velocidades. Uma velocidade para frente, que é Vx, e uma velocidade para cima, que é V0y. O pulo do gato nessas questões é que, nesse exercício, você vai ter que calcular Vx e V0y para poder fazer a relação. Você vai ter que calcular cada uma delas para poder fazer o seu cálculo. Como se faz isso?
Não pisquem agora, que essa é a parte mais importante da aula de hoje. Essa velocidade Vx é dada por uma fórmula, uma única fórmula que eu vou ensinar para vocês, que é V0 multiplicado pelo cosseno de θ, cosseno do ângulo de lançamento. E esse V0y vai ser igual a V0 multiplicado pelo seno de θ. Nesse contexto aqui que eu estou escrevendo, eu vou dar os valores de seno e cosseno, tá bom? O seno de θ é o seno de 30 graus, que vale 0,5. E o cosseno de θ é o cosseno de 30 graus, que vale 0,8. São valores aproximados. Estou colocando isso aqui apenas para... Não decorem isso, tá? São valores aproximados apenas para efeito de estudo, tá bom? Quem é Vx? Lembre-se que nos itens anteriores, do jeito que eu havia explicado anteriormente, o movimento horizontal, ele já dava Vx aqui, a gente tem que decompor para poder calcular. Quem é Vx? Vai ser esse V0, que é 100, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Quanto que é esse cosseno do ângulo? É o cosseno de 30 graus, que vale 0,8, ou seja, 80 metros por segundo. E quem é esse V0y? Esse V0y é 100, multiplicado pelo seno de θ, que é 0,5, que é 50 metros por segundo. Sabe, isso aqui na verdade é lindo. O que você tem que entender é que essa velocidade de 100 metros por segundo, que é a velocidade que eu lanço o meu projétil para ir embora, na verdade ele é formado por duas velocidades. Uma velocidade de movimento uniforme, que é a velocidade Vx, e uma velocidade para um movimento uniformemente variado, que é Vy. Eu posso calcular essas velocidades facilmente, desde que eu saiba o ângulo. É uma simplificação. Isso é a etapa 1, tá bom? A etapa 2 é o meio do movimento, que você vai ter que se preocupar. No meio do movimento, o corpo ele atinge o que nós chamamos de altura máxima. Na altura máxima, a velocidade y ela vale zero, porque você tem que ver, né, que o corpo ele vai... Deixa eu me escrever aqui uma bolinha aqui, só para exemplificar. Nossa bolinha, ela está aqui e ela vai subindo, vai subindo. Mas no momento que ela vai subindo, ela vai diminuindo pouco a pouco a velocidade. A velocidade para frente, Vx, ela é sempre constante. E quando atinge esse ponto mais alto da trajetória aqui, o Vy, como eu já falei, vale zero, claro. Mas o Vx, ele é constante, o Vx nunca muda. Conforme a nossa bolinha ela vai se movimentando aqui, ela vai descendo agora, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até atingir o solo. Quando essa bolinha, nossa bolinha atinge o solo, de novo ela tem duas velocidades, que é Vx e Vy. E desde que seja o mesmo nível, ou seja, não mude a altura entre os níveis, a velocidade final também é igual. Isso, óbvio, sob condições ideais. Ficou claro? O que eu quero que fique claro é esse daqui, tá bom? A segunda coisa que a gente tem que relacionar são as fórmulas de sempre. Tempo de subida, tempo de descida. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Porque, por exemplo, quando nós formos calcular o alcance, tem que ser o alcance, sempre é o tempo total. Continua valendo as mesmas regras que eu falei anteriormente. Tudo que for relativo a vertical é MV, que são as duas fórmulas básicas, né? S igual a S0, mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, e vovô anda tarado. Mas tudo que for relativo à horizontal é movimento uniformemente variado. Agora que ficou claro isso daqui, essa explicação, eu gostaria de fazer alguns exercícios com vocês para podermos entender a interpretação e a aplicação dela em questões de vestibular. Vamos fazê-las, tá bom? A outra coisa, como é cheio de detalhes essa questão, eu fiz a nossa apostila assim com uma letra bem grande, assim, deu quase 40 folhas, tudo, né? Então, tenta organizar tudo detalhadamente, tá bom? Vamos tentar estudar, vamos tentar nos esforçar. Vamos fazer o exercício agora. Só um minuto, por favor.
Já. Questão R65, que fala o seguinte. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial de 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tal que esse seno de θ é igual a 0,8 e o cosseno de θ é igual a 0,6. Adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a letra A os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Letra B, um instante que o corpo ele atinge o ponto mais alto da trajetória. Letra C, a altura máxima atingida pelo corpo. E letra D, o alcance de lançamento. Normalmente, quando vocês forem estudar isso, dessas questões de vestibular, pelo menos os principais livros, eles passam um monte de fórmulas. Falam que alcance é igual a até fórmulas complicadíssimas, que é a velocidade inicial ao quadrado, multiplicado por 2 vezes o ângulo, um monte de coisa esquisita. Vamos tentar só usar a lógica, tá bom? Passo número 1, nós temos que fazer o esboço do nosso gráfico, tá bom? Do nosso problema. Nosso problema aqui é um corpo. Esse corpo ele foi lançado. Ele foi lançado com um ângulo θ. Beleza, aqui. E fez a trajetória em parábola. Isso aqui é simples, né? Vamos colocar aqui. O corpo ele foi lançado, que ele fala aqui no problema, com uma velocidade inicial. A velocidade inicial é V0. Agora vem a parte minha, tá bom? O V0, na verdade, é formado por duas velocidades específicas, como eu já expliquei. Uma velocidade Y e uma velocidade Vx. Isso aqui é tranquilo, tá? Ele fala, o que ele fala mais? Assim, ele fala que a velocidade inicial de 100 metros por segundo, muito importante isso. E seno de θ vale quanto? Vale 0,8. E cosseno de θ igual a quanto? 0,6. Essa gravidade igual a quanto? Essa gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Ele quer saber os componentes horizontal e vertical da velocidade. Ele não precisava nem ter pedido isso, porque eu teria que calcular de qualquer maneira. Eu tenho que calcular esses valores de Vx e Vy. Vamos fazê-los. Letra A. Quem é Vx? Vx é igual a quanto? V0 multiplicado pelo cosseno de θ. Lembra-se, sempre é desse jeito, tá? Cosseno horizontal, seno vertical. Cosseno horizontal, seno vertical. Então vai ficar V0 multiplicado pelo cosseno de θ. Vx vai ser igual a quanto? Quanto que é V0? É 100. Multiplicado pelo cosseno de θ, que é igual a quanto? 0,6. Então Vx vai ser igual a 60 metros por segundo. Respira. Quem é Vy? Ou V0y? Fala. Quem está falando? Como tu falou agora, quem está falando? Gerciane. Oi, Melinda. Fale. Pode falar, querido Miguel. O cosseno é o horizontal ou vertical? Que eu travou aqui Assim, rapidinho. Ó. Cosseno, seno. Cosseno horizontal, seno vertical. Sempre dessa maneira, para lembrar, tá bom? É porque os valores de cosseno e seno são os valores de x e y, respectivamente. O x é eixo do cosseno e y é eixo do seno. Para lembrar, tudo que for relativo à horizontal é Vx, ou seja, cosseno. E tudo que for relativo à vertical é Vy, seno. Tá bom? Pessoal, às vezes alguns alunos estão com uma dificuldade de técnica, né? Que é a internet, às vezes está muito ruim na nossa cidade. Não se preocupem, tá bom? Sempre dá para revisar a aula e podem fazer perguntas depois para mim, tá ok? Então, quem é V0y? V0y vai ser igual a V0 multiplicado pelo seno de θ. Então, V0y vai ser igual a quanto? Quem é o V0? Que é 100 multiplicado pelo seno de θ, que vale 0,8. Então, V0y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 80 metros por segundo. Pronto, já não preciso mais de nada. Letra B. Fazer em caneta azul. Letra B. No instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Anotem isso para mim. O corpo atinge o ponto mais alto da trajetória quando sua velocidade y vale 0. Respira.
Quando é que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória? Quando ele sai daqui, está aqui nesse ponto, ele é lançado e começa a subir. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Quando ele atinge esse ponto mais alto da trajetória aqui, como eu já falei várias vezes para vocês, eles têm duas velocidades sempre. Uma velocidade para frente, que é Vx, uma velocidade para baixo, que é Vy. Mas, no ponto mais alto da trajetória, Vy vale quanto? Aqui ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Parou de subir. Ele para de subir porque essa velocidade Vy vale quanto? Vy vale 0. Vx vale alguma coisa. Então, quando é que ele atinge o ponto mais alto da trajetória? A pergunta do problema é o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Que ponto é esse? É quando Vy vai ser igual a 0. E se Vy é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? É vertical, 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 vertical. Vertical, movimento uniformemente variado. Qual a fórmula da velocidade para movimento uniformemente variado? Vovô anda taradinho. Não esqueça que a aceleração aqui é da gravidade, tá? Vy vale quanto no ponto mais alto da trajetória? Vale 0. Quanto que vale V0y? V0y é a velocidade do início. A velocidade de V0y eu já calculei, é 80. A aceleração vale quanto? 10. Não esqueça que nesse caso eu estou orientando a trajetória para cima. O corpo ele está subindo. Ele está indo de baixo para cima. O corpo ele está indo de baixo para cima. Gravidade negativa, por favor. 10 multiplicado pelo T. Então vai ficar quanto? 10T vai ser igual a 80. T vai ser igual a quanto? T vai ser igual a 8 segundos. Lembre-se que eu falei, tá bom? Aquela regrinha, tá? O tempo de subida igual ao tempo de descida. A gente acabou de descobrir que o tempo de subida foi igual a 8 segundos. Deixa eu escrever isso aqui. Isso aqui não ficou o quê? Isso aqui é o tempo de subida. Respira. Beleza, aqui. Isso aqui foi a letra B. Letra C. Qual foi a altura máxima? Olha, se eu descobrir o tempo de subida, para descobrir a altura máxima, eu tenho que utilizar a fórmula da altura. Altura é um movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Altura, vertical. É uniformemente variado, tá bom? Qual a fórmula? A fórmula da altura, né? Letra C. S igual a S0 mais V, 0T, mais AT ao quadrado, dividido por 2. Qual a altura? Não sei. Quanto que é S0? 0. Quanto que é a velocidade inicial Y? Olha, pessoal, vamos fazer uma simplificação aqui, tá bom? Deixa eu terminar o cálculo. Quanto que é a velocidade inicial Y? A velocidade inicial Y eu já calculei aqui. Vale 80. Multiplicado pelo tempo de subida, que é 8, menos 10, multiplicado por 8 ao quadrado, dividido por 2. Essa altura vai ser igual a quanto? 8 vezes 8, 64, 640, menos 64 vezes 10, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 320. Essa é igual a quanto? 320 metros. Gostaram dessa daqui? Beleza. Eu vou ensinar um negócio para vocês, que vocês não ensinam para ninguém, tá bom? Quando ele pede a altura, vocês têm que lembrar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, para descobrir a altura direto, você pode fazer assim, olha. Altura igual a gt ao quadrado dividido por 2. Onde esse tempo é o tempo de subida ou o tempo de descida, não importa. Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, eu poderia fazer assim, altura igual a 10, multiplicado por quanto? Por 8 ao quadrado dividido por 2, que vai dar também 320 metros. Ou seja, eu poderia fazer de um jeito ou de outro. Letra C, agora letra D. O que ele quer saber? Ele quer saber o alcance de lançamento. O que é o alcance? O alcance é a distância deste ponto, ou seja, o ponto inicial, até o ponto final, na horizontal, ou seja, o alcance. Como é que eu faço o alcance? O alcance é vertical, é horizontal, perdão. E se é horizontal, é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? É uniforme, né? É horizontal, é uniforme. Qual é a única fórmula do movimento uniforme? Coitado, S igual a S0 mais V0 mais V multiplicado pelo tempo. Onde esse V é velocidade Vx. Onde esse V é velocidade horizontal.
velocidade Vx. O alcance é igual a C0, admite-se zero. O Vx vale quanto? A gente calculou, vale 60 multiplicado pelo t. Esse t, tomem cuidado, tá bom? Esse t é o tempo total do movimento. Se é alcance, que fique claro, o alcance é quando a bolinha que nós estamos estudando aqui nesse problema, ela está aqui, ela sobe, ela desce até o chão. E a distância entre esse ponto inicial e o final chama-se alcance. Bom, dito isso, significa que esse tempo é o tempo total. Eu descobri que nosso amigo aqui, eu vou desenhar aqui, mas não é necessário, tá? Só vou desenhar apenas para efeito de análise. O que aconteceu aqui é que nosso amigo demora 8 segundos para atingir o ponto mais alto da trajetória. O que eu estou falando para vocês é que o tempo de subida, esse tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele demora 8 segundos para subir, ele demora 8 segundos para cair. Então vai ficar 60 multiplicado por 8 mais 8, 16. Esse é o tempo total. Então, S vai ser igual a quanto? S vai ser igual a 60 multiplicado por 16. Isso aqui vai ser igual a 960 metros. Ficou claro, senhores? Caio, fala a verdade, Caio, não tem... Não, ficou bem bonito, né? Ficou bem bonito. Eu acho muito legal esse negócio, esses cálculos de lançamento horizontal, lançamento oblíquo, de verdade. Muito bom, vamos lá, continuando, por favor. Próximo cálculo, próximo exercício. Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou algum detalhe que alguém gostaria de perguntar? Caso tenha algum problema, anotem, tá? Depois manda para mim, tá bom? Vamos lá para o próximo, R68. Muito obrigado, Gessiane. Muito obrigado mesmo. Mas esse assunto é bonito, de verdade, você vai gostar. Meu mundo tá quente aqui, é impressão minha mesmo. Não tá quente. Quer mais café? Porque você pensa aí. Pode fazer os cafés. Tá bom. Não, tá bom. Tá bom. O Uber da Eli cancelaram umas 5 vezes. Eu tive que ficar lá monitorando. Eu entendo. Não, verdade. Eu coloquei uma parada lá, uma parada. Eles estavam cancelando. Cuidado com a alvorada, né? R66. Ele fala o seguinte aqui. Um projétil é lançado obliquamente com velocidade que forma com horizontal um ângulo θ, atingindo a altura máxima que ele fala de 7,2 metros. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalar do projétil é de 10 metros por segundo, determine, letra A, o intervalo de tempo para o projétil chegar ao ponto mais alto da trajetória, ou seja, o tempo de subida. Letra B, o tempo total do movimento. Letra C, a velocidade de lançamento e o ângulo de tiro expresso por uma de suas funções trigonométricas. E letra D, o alcance horizontal desse movimento. Bom, primeira coisa, vamos ter que fazer o esboço desse problema, não é verdade? Todas as vezes que vocês fizerem um problema, vocês têm que fazer uma investigação do problema, verificar todos os antecedentes dele, verificar todos os dados que existem. Que nem vocês, quando conhecem um rapaz, vocês não vão atrás da ficha dele no Instagram, é a mesma coisa aqui. Você tem que anotar todos os dados para que você possa entender bem o que ele está falando. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, nós vamos lançar, o corpo ele é lançado, beleza, uma velocidade inicial com ângulo θ, e ele vai fazer o lançamento, movimento horizontal, né? Perdão, o lançamento oblíquo, né? Que ele vai fazer esse movimento, sobe, depois desce aqui. Beleza, aqui.
Não ficou perfeito, mas deu para entender. Ele atinge, nesse caso aqui, uma altura máxima, que ele falou de quanto? Ele falou que é de 7,2 metros. Bacana aqui. A velocidade, sabendo que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalada do projétil é 10. Interessante ele ter falado isso. Porque no ponto mais alto da trajetória só existe uma velocidade, que é a velocidade Vx, que ele disse que é de 10 metros por segundo. Lembre-se disso, que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade Vx vale quanto? Perdão, no ponto mais alto da trajetória só tem velocidade Vx, porque a velocidade Vy, ela vale quanto? Ela vale 0. Beleza aqui, ficou lindo, perfeito, legal. Agora, o que falta aqui? Pronto, só isso. Letra A, o que ele quer saber? Ele quer saber o intervalo de tempo para que o projétil... É o intervalo de tempo para o projeto para chegar ao ponto mais alto da sua trajetória. Cara, o tempo necessário para que o projétil chegue ao ponto mais alto da trajetória vai depender de 2 fatores. Lembre-se que eu posso fazer esse cálculo de 2 maneiras. Eu vou tentar essa nada mais fácil. Quando nós fazemos o cálculo, nós aprendemos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Portanto, é meio difícil calcular o tempo que ele demorou para atingir a altura máxima, ou seja, 7,2 metros, mas é muito fácil calcular o tempo que ele demora para cair. É Vx, Gerciane, porque no ponto mais alto da trajetória, a única velocidade que existe que é Vx, porque Vy vale quanto? Vale 0. Quando ele diz que sua velocidade escalar no ponto mais alto da trajetória, se a velocidade escalar é 10, ele está se falando de Vx. Porque eu sei que Vy, nessa situação, vale quanto? Porque eu sei que Vy, neste caso, no ponto mais alto, ele vale 0. Esse é o motivo, tá? Bom, dito isso daqui, como eu falei anteriormente, é meio difícil calcular o tempo. A pergunta do problema é o tempo total. Aliás, o intervalo de tempo para o projeto chegar no ponto mais alto da trajetória. É meio difícil calcular isso. Mas é muito fácil calcular o tempo que ele demora para cair 7,2 metros. Porque lembre-se que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E o tempo de descida, como eu falei nos itens anteriores, depende da altura, nada mais. Vamos lá, vamos fazer isso daqui. Para descobrir essa altura aqui, eu sei que essa é igual. A altura é... Tudo que for relativo à vertical é movimento uniformemente variado. O que é a altura? A altura é S igual a S0 mais V 0T mais A até o quadrado dividido por 2. Respira. Qual a altura que nosso amigo colocou? Lembra-se, a altura é vertical. Vertical é movimento uniformemente variado. Quanto que vale? 7,2. Quanto que é S0? 0. Qual a velocidade inicial no ponto mais alto da trajetória? Aqui no ponto mais alto da trajetória, quanto que vale Y? Aqui, no ponto mais alto da trajetória, quanto que vale Y? Vale 0. É por isso que eu coloco 0 aqui. A gravidade vale quanto? 10 multiplicado por T ao quadrado dividido por 2. Esse que é legal, o pulo do gato simples, é bem interessante mesmo. Então vai ficar quanto isso daqui? Isso aqui vai ficar 7, vai ficar 10 dividido por 2 é 5. E vai ficar T ao quadrado igual a 7,2 dividido por 5. T ao quadrado é igual a 7,2 dividido por 5 é igual a 1,44. Isso aqui é raiz de 1,44. Isso aqui é igual a 1,2 segundos. Então, 1,2 segundos é o tempo de queda. Mas só que eu aprendi que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, significa que isso aqui também é o tempo de subida. Letra B. Alguém falou comigo? Henrique? Pode falar. Henrique, para saber o tempo total, tem que somar a descida e a subida? Sim, inclusive essa é a letra B. A pergunta da letra B é qual é o tempo total do movimento? Aí você lembra. Desde que o nível seja o mesmo, ou seja, não seja algo desnivelado, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele demora, colocando aqui,
Se o nosso amigo demora 7,2 segundos para subir e 7,2 segundos... Ai, meu Deus, desculpa, não é 7,2 não. Se o nosso amigo demora 1,2 segundos para subir até o ponto mais alto e, obviamente, 1,2 segundos para cair, significa que o tempo total é igual a quanto? Vitória? Oi? Qual o tempo Aí, total? 2,4? Muito bem, Vitória. Obrigada. Não fique com medo não, tá, Vitória? A gente tem que ter com medo de ser vascaíno, tá bom? É isso que a gente tem que ter medo na vida, tá? Exatamente. Mas tudo bem, eu sigo firme. Entendido aqui? Então, isso aqui é o tempo total. Ficou claro? Beleza. Gerceno tá vascaína, né, Gerceno? Letra C. Flamenguista. Letra C. Ele quer saber a velocidade de lançamento e o ângulo de tiro expresso por uma de suas funções trigonométricas. Na verdade, é bem fácil calcular isso daqui. É bem fácil calcular isso daqui. Vamos primeiro calcular o seguinte. Eu vou fazer aqui embaixo para não ficar subindo e descendo muitas vezes. Quando o nosso amigo ele fez esse lançamento aqui, nós aprendemos que no ponto mais alto da trajetória, essa velocidade Vx é igual a 10 metros por segundo. Recapitulando aquilo que nós já aprendemos, quando o corpo ele é lançado, ele tem uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial é formada por duas velocidades, uma velocidade Vx e uma velocidade inicial y. Eu também sei que no ponto mais alto da trajetória, essa velocidade y vale quanto? Vale zero. Essa velocidade inicial aqui, velocidade inicial ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais V0y ao quadrado. Velocidade resultante, né, que eu já expliquei para vocês. A velocidade Vx, graças a Deus, eu já tenho. A velocidade Vy, bom, eu não tenho ainda. Vou ter que calcular essa velocidade para poder fazer os cálculos. Aliás, eu vou ter que calcular essa velocidade para poder terminar o meu cálculo. Mas é fácil, tá? Vy é vertical. E se é vertical, qual é a única fórmula que existe? Vovô anda taradinho, tá bom? Esse Vy, eu vou analisar agora daqui para cá. Quando eu faço cálculo, sempre é do início para o fim, do início para o meio e do meio para o fim. Sempre é desse jeito, tá bom? Quanto que vale Vy? Vale zero, no ponto mais alto da trajetória. Quanto que vale velocidade inicial y? Boa pergunta, né? Menos 10 multiplicado, lembre-se, subindo, aceleração negativa. E o tempo? É o tempo para ir do início até o meio, até o ponto mais alto da trajetória, que eu descobri que vale quanto? Vale 1,2. Então, V0y vai ser igual a quanto? 12 metros por segundo. Então, quem é V0, que é a velocidade de lançamento aqui do meu desenho e do meu esquema, vai ser igual a quanto? Vai ser isso daqui, ó. V0 ao quadrado igual a Vx, que é 10 ao quadrado, mais V0y ao quadrado. Olha, esses números aqui são decimais, tá bom? Alguns desses exercícios eu escolhi e às vezes não bate tão perfeito o número. Não se preocupe. Normalmente em questões de vestibular são números fatoráveis, então não tem por que ficar desesperado. Vai dar 244. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a raiz de 244. Isso aqui vai ser igual a quanto? 15,6 metros por segundo. Por que eu fiz tudo isso? Porque a letra C, ela pergunta a velocidade de lançamento, que eu já fiz, e o ângulo de tiro. O ângulo, lembra aquelas formulazinhas que eu ensinei lá no começo da nossa aula? Eu falei que a velocidade Vx é igual a V0 multiplicado pelo cosseno de θ. Quando ele pergunta o ângulo de tiro em função de suas funções trigonométricas, significa que ele quer que você isole o seno ou o cosseno. Nesse caso aqui, eu vou fazer o cosseno, tá bom? Quanto que vale Vx? Vx vale 15,6. Quanto que vale V0? V0. Quanto que vale Vx? Vx vale 10. Quanto que vale Vy? 15,6 multiplicado pelo cosseno de θ. Então, esse cosseno de θ vai ser igual a quanto? 10 dividido por 15,6. Esse cosseno de θ vai ser igual a quanto?
vai ser 10 dividido por 15,6. Isso aqui vai dar 0,64. Então, terminei essa parte. O ângulo de tiro expresso em função do cosseno vale 0,64. Bem simples, não é verdade? Agora, a última parte da nossa aula, vamos lá terminar agora. A letra D, o alcance do lançamento. Tudo que for relativo ao alcance, é o que nós chamamos de movimento horizontal. E se é horizontal, relativo horizontal, é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? É sempre movimento uniforme. Qual a fórmula do movimento uniforme? Graças a Deus é só uma. S igual a S0 mais Vx, é claro, multiplicado pelo tempo. O alcance, portanto, vai ser igual a S0. Quanto que vale a velocidade Vx? Essa velocidade Vx eu calculei anteriormente, eu já tinha aqui em cima, vale 10, não é verdade? Multiplicado pelo tempo. Esse tempo, nunca esqueço. O tempo do alcance é o tempo para a nossa bolinha subir e depois descer. Ou seja, é o tempo total do movimento. Esse tempo sempre é o tempo total. E se é o tempo total, o que significa isso? Que a velocidade, que o tempo vai ser igual a quanto? O tempo de subida igual a 2, o tempo total 2,4. Nós já vimos calculado aqui. Então, esse alcance foi de quanto? Foi de 24 metros. Outra questão linda, não é verdade? Maravilhosa. Senhores, esses exercícios, esses materiais que eu expliquei, coloquei para vocês, talvez dê um pouco de trabalho. Eu vou mandar essas minhas anotações bem detalhadas para vocês, tá bom? Mas é uma questão de treino. Nos exercícios que eu passei para vocês, se preocupem em revisar, por favor, os exercícios respondidos. Um outro cuidado é que no gabarito que eu coloquei, ele está por fórmula, tá? Se preocupe só com as respostas finais. Caso vocês tenham alguma dificuldade, mandem para mim que eu vou ajudá-los, tá bom? Eu ensinei vocês por lógica. Tomem cuidado. Eu ensinei vocês de maneira mais simples. Não usem fórmulas, tá? De fórmulas demais, atrapalha bastante. Eu vou parar a aula aqui. Vou parar a gravação, não vou embora não. Deixa eu falar só um minuto com vocês.